Olá, eu hoje venho partilhar as leituras de fevereiro. Mais um mês terminado, mais um mês de leituras. Foi também, apesar de aqui alguma dificuldade, digamos, em ler alguns livros, foi um mês que até correu bastante bem. Portanto, eu iniciei o mês com Alma Rebelde, de Carla M. Soares. É um romance de época, se não estou em erro. E a nossa protagonista é a Joana. É uma jovem que foi prometida em casamento, como na altura era habitual, e não conhece o seu noivo, e parte então para a casa do noivo para o conhecer e posteriormente para o casar, para se casar com ele. Eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas ao livro. Eu percebi bastante, ou melhor, eu entendi bastante, eu compreendi bastante bem a Joana e toda a sua revolta de ser tratada um pouco como mercadoria, porque acaba por ser assim, é um negócio que o pai dela fez com o pai do noivo, em troca de um casamento. É uma jovem que não se conforma com a sua situação, tem os seus próprios sonhos, tem as suas próprias ambições. E tem também muito receio do noivo, porque a forma como os homens tratam as mulheres não é a mais correta, tendo em conta os tempos de hoje. Mas, no entanto, Santiago, que é o noivo, é uma personagem perfeitamente maravilhosa, deliciosa. Eu ia dizer deliciosa, mas se calhar parece um pouco mal. Portanto, Santiago é um homem perfeitamente surpreendente. E não é nada daquilo que Joana estava à espera. Eu gostei bastante, mesmo muito. Eu dei-lhe 4 estrelas. Ao longo do livro também vamos tendo algumas cartas, alguns certos do diário, quer de Joana, quer cartas de outras personagens, que serve para conhecermos um pouco melhor todas as personagens. No entanto, o que me levou a dar 4 estrelas e não 3, 4 estrelas e não 5, foi eu gostava de ter visto, ou de ter tido um relato quase em primeira mão do casamento e da própria noite de núpcias, e não apenas uma leve introdução, quase, chamemos-lhe assim. Como também na parte final, eu queria saber o que tinha acontecido à Joana e ao Santiago, e só tínhamos cartas da Esther, que é uma prima, e eu ao longo do livro também fui gostando muito da Esther pelas cartas que ela e a Joana iam trocando, e também pelo sofrimento que a Esther vai passando ao longo do livro. Mas no fim eu queria saber o que acontecia à Joana e ao Santiago, e só tinha cartas da Esther. E depois também cheguei ao fim e senti falta de mais, eu queria mais. Mas pronto, é um bom livro. A escrita é muito boa. A Carla tem uma maneira de escrever muito bonita. Eu não consigo explicar, mas vamos lendo, é uma escrita acessível, não é nada como dos floreados, nem nada disso. Mas é uma escrita que nos cativa para a história. E foi um ótimo começo, porque este foi o primeiro livro da autora, foi o livro de estreia, e foi mesmo um bom começo. Depois, e para a leitura conjunta que eu e a Catarina do Sonhar de Olhos Abertos começámos a fazer este ano, foi então o Nossa Senhora de Paris, de Victor Hugo. Vai sair em breve uma opinião em vídeo, portanto eu não me vou alongar muito neste vídeo. Dei-lhe 3 estrelas, se não estou em erro. Como o Nossa Senhora de Paris estava a ser uma leitura muito custosa, eu fui intercalando com outros livros, um dos quais foi o Venceslau e Outras Histórias, de José Calheiros. Eu já tinha ouvido falar no livro através do canal da Silvéria. Eu tinha até ficado curiosa. E depois esta capa chamou-me muito a atenção. Acho esta capa bastante bonita.
Quanto ao livro em si, eu dei 2 estrelas. Eu não achei muito. Não foi uma história que me cativasse por ir além. Aliás, são 3 pequenas histórias em que os protagonistas, por assim dizer, se vão cruzando. São daquelas personagens totalmente cromas, em que lhes acontece tudo e mais alguma coisa e um bocadinho totós. Mas não gostei muito do tipo de humor que o autor tenta ter. O próprio livro e a Silvéria já me tinha alertado, tem erros ortográficos e não só. Mas valeu a pena, quer por esta capa, quer pelo prefácio do Manuel Serrão, como ainda por alguns vernáculos que se costuma utilizar mais na zona do Porto. E que soube um pouco a recordação, foi um pouco matar saudades também do Porto. Depois, e ainda enquanto estava a ler o Nossa Senhora de Paris, li o e-book da Carla M. Soares, o A Chama ao Vento, e gostei mesmo muito. Eu só estou em erro, atribuir 4 estrelas e meia. E temos ali quase 2 histórias dentro do mesmo livro. Temos o nosso personagem, que é, se não estou em erro, Francisco, que pouco sabe da sua família, foi criado com os avós, mas os seus avós são um pouco distantes, ou eram um pouco distantes e frios, e ele não tem grandes recordações da sua infância, e aos poucos vai descobrindo, até que aparece um antigo amigo, aparece um amigo da sua avó, que a sua avó, entretanto, já faleceu, e que lhe vai contar então a história da Carmo, que é a avó. E então a segunda parte do livro é a história quase da Carmo, a segunda história do livro é então a história da juventude de Carmo, que é a avó do Francisco, e o porquê dela se ter tornado então uma mulher um pouco apagada. Eu gostei mesmo muito, a escrita continua muito bonita. Quanto à história, eu não lhe atribuí as 4 estrelas e meia, porque cheguei ao fim com aquela sensação de eu queria saber mais sobre os pais do Francisco, mas percebo que o ponto de vista da autora foi focar no passado da Carmo e da filha da Carmo. Eu gostei mesmo muito e criou-me ainda mais expectativas para ler o último livro, que é o Cavaleiro Inglês, que está na minha estante, mas que eu ainda não comecei. Estou talvez a guardá-lo para este mês. Depois voltei então ao Victor Hugo e Nossa Senhora de Paris, e lá o terminei muito a custo. E o livro seguinte foi então o Pijama da Gata, da Patrícia R. Eu dei-lhe 3 estrelas. Foi uma leitura bastante agradável. Temos a história de uma atriz e um músico que se acabam por envolver, mas é um relacionamento mais físico do que emocional. Eu gostei muito também da forma como a autora interligou as músicas, neste caso músicas de jazz, com o ambiente do livro, dando-lhe um tom mais melancólico à história. E foi tal como eu disse, uma leitura bastante agradável. Depois resolvi ler os 3 livros que tinha ganho no Passatempo da Rossana, porque o Nossa Senhora de Paris foi mesmo uma leitura muito densa, e eu queria livros mais leves, e porque não uns livros assim mais na onda do romance. E li então o Amantes Debaixo de Chuva, tal como eu disse, um romance. Eu dei-lhe 2 estrelas. Neste livro temos a Júlia, uma mulher madura que depois do casamento do seu filho decidiu terminar o seu próprio casamento e partir para a Itália, e é lá que acaba por conhecer o nosso protagonista masculino, que eu não me recordo do nome, eu sou péssima para nomes, e acaba por, à medida que vão conhecendo, passeando pelos locais, acabam por se envolver e ter assim um breve romance. E foi uma leitura levezinha. Depois li ainda o Encantamento,
e foi uma leitura que me surpreendeu. Eu não conhecia os livros que tinha ganho no passatempo e pensei que eram todos mais na onda do romance romântico. E são, efetivamente, também este tem um pouco de romance, mas é um romance muito soft e foca-se também na parte como os novos cristãos, antigos judeus, acabam por ser tratados e ser atraiçoados. E gostei mesmo muito dessa parte, porque eu não lhe vou chamar que é um romance histórico, porque não temos muitos factos, mas o facto de termos pequenas descrições da forma dos judeus e dos julgamentos que foram feitos cativaram-me bastante. E tive pena que o livro fosse tão pequeno. O livro tem 150 páginas, não estou em erro. E quando cheguei ao fim tive aquela sensação de eu queria saber mais, eu queria que a história tivesse mais desenvolvimento. Depois, o último livro do passatempo foi o 500 mil histórias de amor. Também, este sim, mais um romance romântico. Temos a história da Andreia, que um dia conhece um rapaz que é o Maurício Setembro, se não estou errada. Envolve-se com ele assim numa tarde e fica extremamente apaixonada, só que ele desaparece. E depois ela acaba por se tornar uma celebridade de televisão ao contar a sua história e causa um romantismo extremo no país. E é depois esse romantismo extremo que leva à partilha das 500 mil histórias de amor. Nós não conhecemos a totalidade delas, mas vamos tendo alguns pequenos relatos. No entanto, eu dei-lhe também 2 estrelas. O final não foi aquilo que eu esperava ao longo do livro e no romance romântico. Esperava algo diferente. Entretanto, desculpem a mudança de cenário, mas eu quando estava a editar o vídeo lembrei-me que me tinha esquecido de mencionar um livro. Foi então As Obras-Primas do Suspense. Estes são 2 livros, A Morte e o Céu e A Escada de Caracol. No primeiro, A Morte e o Céu, a história prometia. Era um homem que estava a ser injustamente acusado e tinha sido condenado à morte pelo assassínio da sua, chamemos-lhe, ex-mulher. Ele acaba por fugir. E eu esperava mais, eu dei-lhe 2 estrelas, atribuindo a esta história, atribuiria-lhe 2 estrelas, porque eu esperava mais da história, eu esperava mais ação, mais cenas em que ele a fugir à polícia e com mais cenas tipo de confronto. E também ainda um pouco mais de investigação na parte de descoberta de quem era o verdadeiro assassino. No entanto, achei que aconteceu tudo muito rapidamente e seria então uma história com potencial para mais. Já a segunda, a Escada de Caracol, agradou-me bastante e atribuiria-lhe então 4 estrelas. Temos uma solteirona de meia idade que cuidou praticamente nos últimos 13 anos dos seus sobrinhos, vai passar umas férias de verão, aluga uma casa e depois fez no meio de um crime e de um clima muito tenso, muito misterioso. Temos pequenas cenas que podem causar um pouco, que podem assustar, pretendem assustar um pouco o leitor. E gostei mesmo muito, foi uma história que me prendeu até ao fim, apesar de depois na parte final ter um pouco a sensação que está tudo a acontecer também um pouco precipitadamente, mas gostei bastante. E então, de balanço do livro, atribuí-lhe 3 estrelas no Goodreads. E agora vamos voltar ao vídeo. Entretanto, comecei a ler em e-book a Bibliotecária de Auschwitz. Eu na altura que estou a fazer o vídeo ainda não terminei, mas penso que irei terminar antes do final do mês, de qualquer forma fica aqui o registro. Eu ainda não terminei o livro, portanto eu não posso dar a minha opinião, mas de qualquer das formas estou a gostar bastante e está-me a surpreender porque eu pensei que fosse um livro com uma história um pouco
apesar de ser sobre o Holocausto, que fosse um pouco mais suave, mas tem alguns relatos mais frios e mais crus da realidade, e é importante que ache este tipo de livros para que o Holocausto e o extermínio dos judeus que foi feito durante a Segunda Guerra Mundial nunca seja esquecido. Eu vou deixar cá embaixo na caixa de informações os links para as minhas opiniões, ou os links todos, ou então para o, se calhar aí acaba por ser mais fácil, um link para um post no blog, onde depois então vão estar os links todos. No caso vocês tenham um pouco mais de curiosidade em saber o que é que, afinal de contas, o que é que eu achei mais em pormenor, porque aqui em vídeo acaba por ser tudo uma opinião muito sintética. E pronto, foram estas as minhas leituras do mês de fevereiro. E vocês, quais foram as vossas? Digam-me cá em baixo na caixa de informação. E se tiverem um preferido, um livro preferido do mês, digam-me qual. O meu, talvez, se eu tivesse que eleger, e ainda antes de terminar a bibliotecária de Auschwitz, neste momento, escolhendo um preferido do mês, seria sem dúvida o A Chama ao Vento, da Carla M. Soares. Qual é que foi então o vosso preferido do mês? Um beijinho e até ao próximo vídeo.